Fala galera, que bom ter você conosco mais uma vez. Nós temos um bate-papo muito especial desta vez também. Estamos aqui em um mês que é importante de falar sobre saúde emocional. E hoje nós temos também uma convidada especial também, que é a doutora Regina Sugihara. Prazer, doutora, ter a senhora conosco aqui também, que também é pastora e também é casada com o pastor Massal Sugihara, querido também, pastor Massal, e logicamente também mãe do nosso pastor também, Tiago Sugihara. A doutora Regina também, ela além de pastora, ela é neuropsicóloga, ela tem um trabalho muito relevante também relacionado a isso. A gente vai ter um papo importante sobre esses assuntos hoje, né? Então, sobre vida emocional de fato. Doutora, bem-vinda. Prazer estar aqui, Oliver. E hoje eu virei a mãe do Tiago, né? Antes o Tiago era meu filho. Você vê como a vida muda? Agora Verdade. eu sou mãe do Tiago. Os filhos nascem, isso acontece, essa transição, né? Mas vamos bater um papo super bacana, muito importante, porque eu acho que nós estamos no Setembro Amarelo. Isso, exato. Um mês de prevenção ao suicídio. Perfeito. Algo que nós não gostamos muito de falar, mas que tem aumentado tremendamente, né? E nós precisamos ajudar as pessoas e falar sobre isso. Vai ser muito bom estar aqui. É isso, é isso. E a primeira coisa que a gente queria colocar em ponto também, doutor, é que em uma estação como a gente vive hoje, realmente também, as pessoas lutam bastante contra pensamentos negativos e estresse também, né? Isso é algo que acompanha a nossa geração. Parece até que é uma marca, né, da geração dos dias de hoje também. Como é que a gente pode lidar com essa questão nos dias de hoje, né? Como é que a gente pode entender esse, talvez, ataque massivo que a geração de hoje recebe nas emoções? É muito interessante porque, Oliver, a tecnologia, eu falo muito sobre isso, a tecnologia trouxe muito conforto e muita evolução e muita coisa. Só que junto com a tecnologia veio esse excesso de informações, esse acesso a coisas muito rápido, você ter o tempo inteiro a sua mente bombardeada de coisas e cada coisa que entra na nossa mente produz uma emoção. É que as pessoas não sabem como funciona a mente, como funciona o cérebro, como funciona a emoção. Então, ter muitos pensamentos, às vezes parece ser produtivo, porque a gente tem uma velocidade alta. Então, a gente pensar bastante, parece que você vai produzir muito. Só que, na verdade, quanto mais pensamento você tem, mais desorganizado, às vezes, começa a ficar o seu ambiente interior. E essa desorganização vai provocando uma série de emoções como ansiedade, agitação, impaciência. Então, você começa a ver hoje as crianças e os jovens muito acelerados e muito impacientes e cheio de expectativas que vêm dessas informações que muitas vezes eles têm. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né? Sobre o tema e como que hoje as expectativas que o jovem, o adolescente tem de como a vida dele tem que ir, muitas vezes que causam frustrações tão profundas que ele não tem condição de lidar e acaba pensando em morte, né? Então, tem vários aspectos aí que estão influenciando. Os pensamentos, eles são muito importantes, a mente é muito importante. E eu digo que o ser humano ele foi para a Lua, ele sabe fazer tanta coisa, tecnologia, né? Fazer ao vivo, eu falar com a Europa, com a minha imagem. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido, mas ele não entende quase nada do seu mundo interior. E o mundo interior está sendo mexido com todas essas mudanças. Tanto o mundo interior de crianças, quanto o mundo interior de jovens, adolescentes e adultos. E sem ferramentas para saber como que eu me organizo, como que eu mudo a minha mente, como que eu volto a ter paz? Porque perder a paz, né, Aldo? Eu te chamo de Aldo, Oliver. Perder a paz é alguma coisa que gera um mal-estar muito grande. Exato. Eu me lembro de até ter participado de uma palestra que a senhora conduziu também, e aquela questão de nós, por vezes, sermos analfabetos emocionais, né? A gente não sabe nomear que tipo de sentimento nós estamos sentindo realmente também. Então, existe muita informação, mas pouca maturidade para absorver, né? Acho que também alguém já disse que um imperador romano tem menos informação do que uma criança hoje de 5, 6 anos de idade, e nos nossos dias o conhecimento quase que dobra diariamente também, né? Então, lidar com essa demanda, e parece que também a gente vive numa geração que exige alta performance sempre também, né? Realização sempre também. Leva à ansiedade, e a depressão. Eu queria até perguntar para a senhora também,
Porque muitas vezes tendem a relacionar ansiedade, depressão com falta de espiritualidade ou de fé. O que a senhora pensa sobre isso? Eu penso que ansiedade e depressão é algo que qualquer pessoa está sujeita a passar, Ok. né? Eu digo sempre que os transtornos emocionais, eles não são tantos transtornos de qualidade. O que quer dizer isso, Oliver? Eu nunca tenho ansiedade, eu nunca tenho tristeza, eu nunca tenho... Não, todos nós vamos ter. Agora, os transtornos vêm quando a gente tem um excesso ou de frequência dessas emoções. Eu estou sempre triste, sim, eu estou sempre preocupado, sempre em alerta. Então, a linha é muito fina entre saúde e doença na área emocional. Por isso que a gente chama de transtorno, porque qualquer um de nós está sujeito, dependendo da experiência que nós estamos passando e dependendo também do tipo de instrumental que a gente tem para lidar com essas experiências. Por isso que a gente vê hoje, se preocupa tanto com crianças pequenas e jovens que ainda não têm um instrumental para lidar com tanta frustração, e até mesmo, às vezes, o tipo de educação que nós estamos dando não prepara os filhos para enfrentarem as frustrações, e aí aumentando terrivelmente o número de suicídio na infância, de 10, 11 anos, e na adolescência. Por quê? Né, com a vida toda aí pela frente, né, a gente diria, por que isso acontece? Então, em parte, porque aumenta muito essa demanda na mente deles, de que eles têm que acontecer, eles são nativos digitais, estão aí antenados nas redes, então sabe o que é um jovem influente, um jovem legal, um jovem que tem seguidor e ele não tem, ninguém gosta dele, e ele não sabe lidar com isso, com as emoções que isso tudo produz. Né, na mente dele. Então, a gente acaba tendo diversas pessoas assim. Então, não é um problema só de espiritualidade. Sim. Então, as pessoas de fé podem ter problemas. E as pessoas que não têm fé também. É um problema que faz parte inerente do ser humano, do seu funcionamento emocional. Né? É lógico que a gente sabe que a fé e a espiritualidade podem contribuir muito para que ele acalme esse mundo interior, para que ele questione muitas coisas como as pessoas à sua volta, a sua cultura, está querendo que ele seja. Que, quando ele começa a acreditar em algo além, em Deus, e saber que Deus sabe quem eu sou, eu não preciso ser essa pessoa que a cultura diz, eu só serei bem-sucedido se eu tiver não sei quantos mil seguidores, né? E dizer que não é só as crianças que passam por isso, nós adultos também enfrentamos isso. Né? Então, existe um tipo de ansiedade saudável, doutor, é isso? A ansiedade, na verdade, todas as emoções, Oliver, elas são importantes para a vida da pessoa. Ela serve de alguma maneira para alguma proteção, para comunicar alguma coisa do seu mundo interior, alguma mudança que aconteceu e você precisa se readequar. E a ansiedade é aquilo que te põe em prontidão, um pouquinho de alerta, para que você ou aprenda ou não erre na hora que está fazendo, que nem nós estamos num tipo de ansiedade saudável aqui, porque nós estamos tendo que estar mais alerta, prestar atenção, porque se você estiver dormindo aqui, aí ninguém vai querer assistir a gente, né? Então, você tem que prestar atenção, senão você vai falar, o que você falou mesmo? Não sei. Então, nós temos que ter. Então, isso é ansiedade. Perfeito. Nos colocar num sistema de alerta. Só que ela é um U invertido. Quando ela passa de uma certa intensidade, ela começa a bloquear o nosso cognitivo, ao invés de nos ajudar a ficar mais inteligente, eu até digo, o que acontece é que a ansiedade em excesso, ela emburrece qualquer pessoa. Aí até o que você sabe, você não consegue mais lembrar, você está aqui, você pensou e tal. Se você estiver ansioso demais, você começa a ficar perdido e não lembra nem o que você ia perguntar para mim, entendeu? E eu não lembro nem o que eu queria responder, que o excesso de ansiedade, ela trava o cognitivo. Então, todas as emoções têm um lugar na nossa vida. Por exemplo, a frustração, o que ela vem dizer? Ela vem dizer para você que você tinha uma expectativa de alguma coisa ou um plano e aquilo não deu certo.
Ela está te avisando. O que você tem que fazer com aquilo? Tá. Então, eu tenho que mudar meu plano, ou mudar a forma de atingir isso. E não eu me afundar e falar que eu quero morrer porque eu não consegui atingir o meu objetivo. Eu lembro de eu acho que eu ouvi da senhora também, talvez isso. Para quem não sabe, eu trabalhei com a doutora Regina. Então, alguma coisa a gente aprende, né? Alguma coisa não, bastante. Que me ajudou durante a caminhada, de fato, né? E eu acho que foi a senhora que disse que a tristeza é uma das únicas emoções que produz reflexão, né? E depois que eu ouvi isso, eu aprendi a lidar melhor comigo, mas também com os meus filhos, porque muitas vezes a gente, quando vê o filho triste, a gente quer socorrer ele, arrancar ele daquele momento na hora, né? E depois que eu entendi e aprendi isso, eu tendo a segurar um pouco, né? A ajudá-lo, se é muito imaturo, o Pedrinho é pequeno também, a entender o que ele está passando, né? E a Lolo já tem 11 anos também, mas também para que ela compreenda por que ela chegou naquele lugar, naquele estado realmente também, né? Porque senão a gente gera uma geração, né, meio... Mas a gente vai criando pessoas que não têm o mínimo de profundidade. Exato. Na sua forma de pensar e de refletir. Porque não é quando a gente está alegre que a gente reflete, né? Exatamente. A gente reflete muito nas coisas, como nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo, se está valendo a pena. A gente reflete quando está triste. Isso. Então, por isso que o período de luto, por exemplo, eu lido bastante, às vezes atendo pacientes que perderam algum familiar e tal, é um período de muita reflexão. Sim, além da certeza. saudade, com certeza, e a tristeza da perda, mas a pessoa começa a refletir sobre muitas coisas. E aí, às vezes, vêm outros sentimentos negativos. Alguns se sentem culpados, porque não deram a atenção que deveriam dar para a pessoa. Outros se sentem em dívida, outros se sentem... Cada um tem um tipo de reação. Mas, na verdade, aquilo ajuda a gente a aprofundar. Sim. E não a ficar preso naquilo, né, Oliver? Eu acho que a gente não precisa... A emoção não foi feita para você fazer uma imersão e ficar nela. Ela foi feita para fluir. O choro pode uma noite durar, mas o gozo vem pela manhã. Então, a vida vai passando. E por pior que seja a situação, a gente já enfrentou, eu tenho 61 anos, já enfrentei muita coisa, a gente sabe que as coisas passam. Sim. Por pior que sejam. Certeza. Agora, se na hora a gente se desespera e por causa desse desespero a gente quer ficar naquilo e não quer mais sair daquilo, esse é o problema. Tem um cara que é bem bacana que ele fala que a emoção tem que ser como um rio, fluindo, sabe? E quando você sai para uma margem, que é um lado o caos, é de você só ficar vivendo aquela emoção muito profundamente. Então, isso vai dar transtornos emocionais. E, por outro lado, a rigidez mental. Pessoas que nem querem viver emoção, que querem viver como um robô, sabe? Exato. Eu sou só racional. Eu não sinto nada, não quero sentir nada. Os dois casos são doentios. Sim. A emoção faz parte da vida e a gente tem que viver e aprender a lidar com ela. Como um rio. Como um rio. E até você perguntou, na pergunta anterior, sobre a questão da doença mental, perfeito, emocional, ser de pessoas sem fé. Nós temos um histórico na nossa família, né? E acho que nem todos sabem, mas o meu sogro, ele passou por um transtorno mental. Naquela época, quase 40 anos atrás, não se tinha o conhecimento que tem hoje, a ajuda que tem hoje e tudo. E ele estava passando por transtorno de pânico, nem eu conhecia isso. E ele, um momento da vida, ele era um homem muito doce, um homem de fé, levou o meu marido Massal, os irmãos dele, todos andam na fé, na espiritualidade hoje, mas ele não aguentou e ele se suicidou. Foi uma história difícil, né, na nossa casa, na nossa família, mas aconteceu. E a gente dizer, não, transtorno mental é uma coisa que é para gente sem fé. Cuidado, né? Porque talvez a gente esteja julgando algo que não cabe a gente julgar dessa forma. As pessoas entram num sofrimento por algum motivo. E esse sofrimento, às vezes, começa a se tornar insuportável. Então, muito do que a gente vê que caminha para o suicídio é porque não tem ferramentas ou formas de lidar com aquele sofrimento naquele momento. Exato. Às vezes parece que o sofrimento ficou muito maior do que aquilo que você tem para enfrentar. E quando isso acontece, é comum um jovem, uma criança, até um jovem passando bullying, que ele acha que nunca vai mudar aquilo, que ninguém... dele pensar em morte. Isso é muito triste. Então, nós precisamos entender que
parte da prevenção está em nós também entendermos mais sobre Exatamente. como é o ser humano, né, Oliver, como a gente funciona, e não ficar jogando para os cantos e anulando tudo isso e dizendo, não, isso é coisa de fraco, ou isso é coisa de gente sem fé. Não. Né? Eu estou há muitos anos trabalhando, já lidei com muitas pessoas que têm fé, já lidei com muitas pessoas que não têm fé, mas nós sabemos que o sofrimento emocional é um dos maiores sofrimentos e o pânico é um dos piores. A pessoa que tem transtorno de pânico, que ela entra naquele desespero meio irracional, é muito difícil. E até eu tenho um testemunho pessoal também, né? De novo, creio que porque ter trabalhado com a senhora de perto também, a gente aprende algumas coisas, né? Que durante a pandemia eu tive alguns episódios, né, de crise, de ansiedade, talvez de pânico também, mas que por ter aprendido algumas coisas eu fui capaz de gerenciar, né, naquele momento e sair daquele lugar realmente, né? Então o conhecimento é muitíssimo importante. E eu queria até perguntar para a senhora se existem alguns sinais de alerta que a gente pode perceber em pessoas ou na gente mesmo também, em que estamos passando por um transtorno ou por uma doença emocional. Isso é muito importante, né? Como eu disse que a linha é fina, quando a gente está num lado e passa para o outro, às vezes as pessoas não percebem. Então, essa percepção, tanto familiar quanto da própria pessoa, pode te evitar de você cair numa coisa mais intensa. Quando é criança, a criança dificilmente ela vai chegar e vai falar, eu estou me sentindo depressiva. Sim. O que você observa é muita mudança de comportamento. Então, por exemplo, a criança gostava de ir para a escola, não gosta, então está se isolando demais. Era uma criança que se alimentava bem, agora não quer comer. Então, você percebe mudanças no comportamento e você tem que observar, porque às vezes não está doente para não querer comer, não está com problema nenhum para não querer ir para a escola, você está tirando notas boas e tá. Então, há uma mudança na forma de se comportar. Sim. Né? Então, isso é muito comum na criança. No adolescente, o que a gente vê? Um isolamento cada vez maior. Então, o adolescente não quer mais comunicação com ninguém, fica só no computador, só fechado no quarto, né? Tem essa dificuldade. Aí eu não quero assustar pais, porque tem muito adolescente hoje que só fica no quarto. Né? Verdade. Mas você percebe a diferença quando há um isolamento intencional muito grande. E aí, no adolescente, você já começa a perceber o tempo inteiro com raiva. Sim. Lembra que eu falei que os transtornos emocionais têm a ver com intensidade e frequência, e não só de não ter? Sim. Ter raiva é normal, gente, faz parte da vida. A gente precisa aprender o que faz com essa raiva. Todos os grandes líderes têm raiva contra a injustiça, daí eles vão lutar por isso. Mas não é porque tem raiva que pode bater no outro, fazer isso. Nós precisamos regular isso, mas ter raiva faz parte da vida. Agora, só tá com raiva, tá? Só tá triste, mudou, não quer nem tomar banho, tem dificuldade de fazer as coisas comuns que fazia, tinha alegria, agora não tem mais. Um alerta só para os pais, porque na adolescência existe, de uma certa maneira, uma mudança já nesse comportamento. Perfeito. Porque aquilo que alegrava uma criança não alegra um adolescente. Então, ele precisa de muito mais estímulo para ter o mesmo tipo de prazer, porque tem uma mudança no cérebro do adolescente, tem uma mudança nos receptores de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que ajuda a se sentir prazer, motivação. Então, se na adolescência diminui esses receptores, então aquilo que trazia alegria, por isso que é fácil alegrar uma criança, né? Você sai lá, vamos brincar lá fora, sai correndo, a criança já fica feliz. Já um adolescente. Agora você vai pegar um adolescente. Eu tenho uma pré-adolescente em casa de uma já criança, muda né? muito, É bem diferente. Né? Então, por quê? Porque eles têm essa mudança no cérebro, então eles precisam de estímulos mais intensos para ter o mesmo tipo de prazer que eles tinham. Então existe um corte de dopamina. Existe uma diminuição dos receptores de dopamina do cérebro do adolescente. Então já é normal que o adolescente não se motive mais pelas mesmas coisas. Isso não quer dizer depressão.
estou querendo fazer uma linha aqui, porque senão todos os pais vão achar que todos os filhos estão com depressão. Sim. E não é. Agora, você percebe a depressão mais profunda quando inclui outras coisas, né? Então, essa perda de vontade de estar junto com todo mundo, não ter mais alegria para ir nem com os amigos, porque o adolescente ele pode não gostar de estar junto com a família, mas os amigos são importantes. Né? Falou em amigo, aí ele já se muda acende. Na hora. Então, a gente tem que observar isso. E no adulto? No adulto também, quando você tem uma modificação grande na forma como você lida com a vida, o cotidiano. Então, por exemplo, pessoas que... eu sempre lidei com a pressão no trabalho, lidei bem. Quando é que eu sei que eu estou com burnout? Né? É porque o burnout é a exaustão excessiva pela pressão do trabalho. Você já não consegue mais raciocinar, você não quer mais... Pensou em ir para o trabalho, parece que já dá uma tremedeira, você começa a ter medo de tudo, se sentir inseguro até para coisas normais que você fazia. São alguns sintomas. Então, dependendo do tipo de transtorno, tem um tipo de sintoma. Perfeito. Né? Agora, os mais comuns, assim, que são transtornos de ansiedade, transtornos de humor, como também a depressão, você vê os excessos. Os excessos. Excessos, isolamento. Eu, por exemplo, sou mais introvertida, eu gosto um pouco de isolamento. Sim. Faz parte, é como eu me recarrego, como eu me sinto bem. Mas, se eu só quiser isolamento, aí talvez eu já esteja adoecendo. Sim, a senhora disse a intensidade e frequência, Isso, né? A intensidade e a frequência, a mudança nisso, e depois também coisas comuns que eram fáceis para você fazer se começam a tornar muito difíceis. Então, você fazia tudo, levantava, tinha horário para comer, fazia as coisas, hoje você não consegue. Então, isso tudo são motivos de alerta para aqueles que estão à volta. Sim. E um adulto, ele começa muitas vezes a verbalizar, né? Falar, não estou sentindo bem, não estou bem, minha vida não está indo bem. Então, você tem que, às vezes, dar ouvidos e perceber isso. Legal. É até legal essa informação que a senhora trouxe sobre a questão da diminuição da dopamina, os receptores também, porque para quem tem filho adolescente, passa por um momento como esse, né? E que está envolvido com a espiritualidade, tem as tendências, às vezes, de imaginar, né? Não, ele está longe de Deus, né? E às vezes não, às vezes é fisiológico de fato, né? Provoca um comportamento diferente. E é importante entender esse processo também. E junta também, né, que a adolescência é um período de você formatar a sua identidade. Então, pode acontecer delas, por exemplo, sua filha, dela ter que ter um tempo dela, dela ter que repensar até a fé e aquilo que você ensinou, para que ela não seja uma extensão do Oliver. Ela quer ser a Lorena. Ela não quer ser um mini Oliver ou uma mini Andiara, ela quer ser a Lorena. Isso. Então, às vezes, quer matar tudo para renascer alguma coisa que é dela. Entendeu? Pode ser bem parecido com o que era seu. E os pais, nesse momento, precisam ter essa sabedoria de entender que as crianças estão se tornando adolescentes, eles precisam de ter isso. Eu tive uma experiência, né? Porque a pai de adolescente, ele quer que os filhos vão numa caminhada, daí já vire um adolescente que continue fazendo tudo. A gente não quer crise na vida de ninguém. Os pais têm medo de crise. É verdade. Mas eu lembro que eu estava uma vez com o Steve Thompson, que escreveu um livro aí, Todos Podem Profetizar, aqui em São Paulo, para fazer um evento, e o Tiago e a Carol estavam em crise lá no interior, e alguém me liga, seus filhos estão aprontando aqui, isso. E eu fiquei meio mal, e ele estava na minha frente, almoçando comigo, ele falou, você precisa deixar seus filhos terem as experiências deles. Isso é muito forte, e hoje eu posso falar, né? Você está com a filha adolescente, você precisa deixar ela ter essas experiências dela dentro, é lógico, de uma limitação que você vai cuidar, mas você precisa permitir. E eu vejo aí, hoje meus 2 filhos, né? Bem, o Tiago tanto é o pastor do Relevância, e ele teve as crises dele, né? E aquela palavra me marcou tanto que você vê até hoje, tem mais de 25 anos por aí. E eu lembro ele olhar para mim e falar, você precisa permitir os seus filhos terem as experiências deles, para que eles
nasçam como a identidade deles. O Tiago não é uma mini Regina e um mini Massal. O Tiago é o Tiago, ele tem as características dele, né? E ele traz à raiz muitas coisas nossas, mas é ele. Então... Eu me lembro uma vez de ter tido uma experiência realmente com Deus também sobre isso, né? E eu ter me pego ouvindo ele dizendo para mim: eu sou o Deus de toda a sua história. E pode parecer simples, né? Mas aquilo me chocou por perceber que nos momentos bons e ruins ele era presente, cuidando e arquitetando de tudo, né? E ouvir isso também me trouxe tranquilidade para os filhos. Eu falei, cara, eu nunca vou ter completo controle, né? Não estou presente em todos os momentos. Hoje a Lulu está numa escola de período integral. Eu sempre falo para minha esposa, né? Quem é que passa mais tempo com ela, né? Então ela fica muito tempo na escola. Então a gente não tem realmente o controle de tudo que ela ouve, recebe, com quem ela se relaciona, mas é possível descansar nesse lugar, né? Em que Deus ele tem o controle, cuida dela, ama ela mais do que eu realmente também. E o que eu puder fazer, né? Enquanto pai também para apontar a direção é válido. Ainda, doutora, sobre espiritualidade, eu ouvi uma frase uma vez também que eu falei, cara, é chocante isso, mas às vezes é uma realidade, né? A gente nesse ambiente de igreja realmente também, eu ouvi uma vez, o pastor é o psicólogo barato, né? Então quem não quer pagar a terapia vai para o pastor. Mas a gente sabe que tem uma diferença grande entre discipulado e terapia, né? Então eu queria ouvir a senhora nesse sentido. O que a senhora pensa sobre isso? As diferenças que a senhora consegue perceber e que apontam para lugares diferentes também, né? Tanto um como o outro são importantes. É uma injustiça, né? Jogar isso no colo do pastor. Coitado, o pastor, ele não tem o preparo, muitas vezes, necessário, técnico e científico e tudo, para poder contribuir para certos problemas da vida das pessoas, né? Então, o pastor, o foco dele é apoiar, ajudar a pessoa a crescer dentro da sua espiritualidade, que isso influencia a sua maturidade emocional também. Mas existem muitos problemas que as pessoas enfrentam, de pessoas que têm traumas, de pessoas que têm transtornos e tudo isso, que o pastor não tem o preparo técnico para fazer isso, né? E às vezes é uma necessidade de um tipo de reflexão ou de um tipo de conhecimento que é muito técnico e específico, que é da psicologia. Exato. É lógico que se é um pastor psicólogo, é ajuda, ótimo, né? Que ele tem tanto o lado da espiritualidade quanto o lado do emocional. Isso. Mas nem sempre isso acontece, né? Então, eu acho que temos que também separar. Se você tem um pastor médico que sabe cuidar da sua gastrite, é legal. O pastor, além de orar por você, vai te dar o remédio da gastrite. Isso. Agora, se o pastor não é médico e você está com gastrite, você precisa ir ao médico para pegar a medicação certa e tudo, não é? Então, a psiquiatria, a psicologia estão aí para contribuir na saúde mental da pessoa, independente dos conteúdos que essa pessoa tenha na mente dela. Se o conteúdo dela é espiritual, ou se o conteúdo dela é cultural, do dia a dia, mas a psicologia está lá para ajudar a organizar, o psiquiatra também, não para influenciar no conteúdo, certo? Agora, o pastor é uma outra posição. É até engraçado porque muitas vezes as pessoas tendem a imaginar que a psicologia, a medicina, uma coisa parecida, são antagônicas à fé, né? Elas são inimigas da fé realmente também, né? E a gente entende que não, porque a Bíblia também diz para a gente que toda boa dádiva vem do alto, né? Então, eu creio que são ferramentas importantes para isso também. Mas se o pastor puder utilizar a psicologia e for psicólogo, ajuda bastante, né? Você sabe que eu fui fazer psicologia, porque eu tinha começado a psicologia na juventude, depois eu me casei com 20 anos, mudamos para o norte, para lá, para cá, e eu parei de estudar. E aí, depois que os meninos estavam mais crescidinhos, eu resolvi voltar para a psicologia. Mas você sabe por que eu voltei para a psicologia? Porque eu estava na igreja, anos, né, como líder, ajudando pessoas, e sentia limitada para contribuir na vida de muitas pessoas, porque eu percebia que o problema delas não era só espiritual. E existiam até líderes, pastores, diretores de ministérios com os quais eu convivia e que tinham os problemas e faziam tudo que a igreja oferecia, faziam os cursos, faziam as coisas, mas continuavam tendo certos problemas. Eu falei,
tem algo que a gente precisa conhecer. Eu quero conhecer mais, porque eu quero poder contribuir na vida das pessoas, né? E foi por isso que eu fui estudar psicologia, fui fazer neuropsicologia. E isso tem contribuído para que eu entenda de uma forma mais holística e integral o ser humano, né? E aí possa ajudar e contribuir. É isso, né? E aí, tocando um tema mais complicado, doutora, que tem a ver até com o mês que passamos também, né? Que é o Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio. É um tema difícil, mas existem sinais também que a gente pode perceber em pessoas que estão numa rota como essa também. Tem aqui aquele lance, muitas vezes, de pessoas que ameaçam também, que vão entregar a própria vida e não fazem. E aí quem está do lado de cá, às vezes, acha que é frescura e não é. Como é que o senhor vê esse tema? Eu vejo que cada caso, cada ser humano é um ser humano diferente. Então, tem que tomar cuidado com essas frases clichês. Quem ameaça não faz. Não é verdade. Né? Às vezes a pessoa dá sinais, ela está desesperada, às vezes ela não dá sinais. Então, nós precisamos estar atentos à vida daqueles que estão à nossa volta, bem próximo de nós. Né? Por exemplo, no caso, aquela época, o meu sogro ele estava com transtorno. E 2 ou 3 dias antes, mostrou que ele estava bem desorganizado, porque ele morava em Pinheiros, ele saiu de casa, saiu andando pela Marginal Pinheiros, na beira da Marginal, e foi embora. E depois foram encontrados, depois ele acabou voltando. Mas você já vê que ele já estava sem poder, sem consciência das decisões que ele estava tomando. Ele estava desesperado, entende? Então, nós vamos tendo esses sinais na vida das pessoas, temos que estar atentos. Perfeito. Né? Um adolescente, como os sinais que a gente falou, os sinais de transtorno são os sinais também que podem mostrar que pode dar numa coisa mais grave, mais séria, não é? Então, um jovem que esteja passando por bullying, por exemplo, esteja lá só fechado, planejando, passando por um cyberbullying. O que é um cyberbullying? É um bullying via redes sociais ou via internet. Né? Às vezes ele está lá sofrendo, não fala para ninguém, mas você percebe que está isolado, você percebe que está ficando esquisito, estranho. São coisas que a gente precisa estar atento e procurar. Agora, como ajudar, né, essas pessoas? Às vezes a pessoa não quer ajuda. Às vezes é difícil para os pais ou para quem está perto, porque às vezes você vê uma pessoa sofrendo e a pessoa... você quer propor ajuda. Mas que tipo de ajuda é necessário? É necessário ajuda profissional. Né? É necessário, além da ajuda, por exemplo, no caso de igreja espiritual, de pedir para o pastor conversar ou fazer qualquer coisa, algum amigo da igreja. Essas são ajudas essenciais de apoio, mas também, às vezes, necessita de uma medicação. Exato. Uma ajuda psiquiátrica, né? Porque uma medicação pode acalmar um pouco essa intensidade do que ele está sentindo, que é tão forte que ele não está conseguindo suportar, entende? Então, eu digo que o remédio não faz milagre, mas o remédio abaixa a intensidade. Com certeza. E quando abaixa a intensidade, às vezes você se vê na possibilidade de superar aquilo. Né? E aí entra também a ajuda psicoterapêutica, porque você vai conversando, vai organizando a sua mente, e lembra que o cérebro se modifica por pensamentos. Então, às vezes, se você está num pensamento muito negativo, que está provocando aquela emoção intensa, às vezes o fato de uma pessoa preparada te ajudar a entrar nesses pensamentos e ver de forma diferente, vai baixar a intensidade também. Com certeza. E aí vai ativar outro tipo, porque você que ativa ou desativa o funcionamento do seu cérebro, que mexe com a sua emoção e com todo o seu corpo. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a perceber melhora. Por exemplo, eu tenho um caso aí que eu tive de um jovem de 23 anos e que ele sofreu muitas coisas durante o período de faculdade e estava com medicação errada, então se sentia dopado e tal, e foi tirada a medicação e tudo mais, mas agora ele também está sofrendo com outras coisas. Então, a gente precisa estar atento para entender que o sofrimento começa, às vezes, perdendo perda de sono, né, Oliver? Quando a pessoa não dorme,
aquilo já vai provocando outras coisas e intensidades muito maiores negativas do que aquilo que ela passa. Então, ajudar a regular o sono pode ser uma coisa, ajudar a sair, às vezes fazer um exercício pode ser ajuda, mas tudo isso dentro de uma orientação profissional. Então, quando você percebe que o caso é sério, eu acho que a gente precisa buscar ajuda. Sim, e é importante realmente quando nós somos capazes de entender a importância de um profissional no jogo, né? Eu me lembro quando a gente trabalhava juntos também e eu reclamava para a senhora, pô, não consigo dormir. E a senhora me disse rapidamente, olha, parece que você tem experimentado a síndrome do pensamento acelerado, você não consegue desligar nunca, né? E naquela ocasião a senhora me disse também, cara, talvez uma medicação fosse importante. E eu me lembro que naquela época quando eu ouvi, não me desceu tão bem, né? Porque, poxa, medicação, para que isso? Porque a gente tem aquele lance de demonizar algumas coisas, né? De achar que não é necessário, que você é forte, consegue solucionar. Mas foi a medicação entrar em jogo e eu equilibrei tudo realmente também, né? Então a ausência de sono provocava outras coisas em mim, preocupação excessiva, pensamentos negativos, intrusivos, muito que provocam emoções mais intensas. Exatamente. É isso. Então você vê, às vezes, regulando alguma coisa, volta já como um ciclo virtuoso. Às vezes você está num ciclo vicioso. Você não dorme, então porque você não dorme, você fica muito negativo, porque você fica muito negativo, sua emoção é toda negativa, sua raiva aumenta, a intensidade fica forte, você não consegue controlar e aí você desencadeia uma série de coisas. Quando às vezes o ciclo contrário, né? Pode começar por qualquer uma dessas áreas, mas se começou, você já está dormindo bem, você já vai acordar melhor. Exatamente. Então a sua mente já vai funcionar um pouco diferente. Agora, isso tudo você vira meio que fazendo um pouco que o automático te traz. Agora, a grande chave, que é o que eu luto para ensinar, é que as pessoas podem perceber essas coisas e intencionalmente mudar o seu pensamento. Eu dou um exemplo simples, né, que o meu automático é negativo, que eu tive transtorno de ansiedade, eu passei problemas na infância, então eu tenho um automático bem negativo, crítico, e de manhã às vezes é pior, parece que eu estou mais de mau humor, né? Vamos dizer. E aí eu chegava na igreja e ficava pensando, ai, que louvor barulhento, ai, por que não abaixa o microfone? Por que a tela não está funcionando, gente? Por que não aparecem essas letras das músicas? E ficava. Aí hoje eu percebo isso mais rápido. Por quê? Que tipo de emoção eu vou ter tendo esses pensamentos? Irritação, raiva, impaciência, vontade de ir embora, certo? E não ia aproveitar nada do momento que eu estou vivendo. Aí hoje eu já sei, eu mesma falo, o que você veio fazer aqui? Eu falo, vim adorar a Deus. O que você está fazendo? Estou reclamando. Então eu falo, para com isso agora. Eu dou ordem para mim mesma, para com isso agora. Olha, Oliver, eu vou do inferno ao céu em 30 segundos. Daqui a pouco eu já estou vendo os anjos subir e descer, já estou lá com outro tipo de emoção. Por quê? Porque eu aprendi que eu posso gerenciar a minha mente, que eu não preciso ser vítima do meu funcionamento, mesmo que ele tenha uma justificativa de ser. Porque eu tive um pai assim, que bebia, que me molestou sexualmente, então eu sou assim. Não. Mesmo tendo justificativa para ser como eu sou, eu posso mudar, porque eu não quero ser assim. Sim. Certo? E eu quero ter saúde hoje, independente da história de vida que eu tive. E a Brain to Be, eu faço força para ensinar crianças, jovens, adultos a sair desse automatismo e a entrar numa intenção, usar o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha para ter uma vida diferente. Perfeito. E isso eu acho que é o maior preventivo até para transtornos e até para chegar numa triste situação como essa de achar que a minha vida não vale a pena. Eu lembro muito ouvindo a senhora, né, de Davi, né, ele dando ordens para a própria alma, né, então, sendo perseguido, ele dizia, alegra-te minha alma, né, então isso é importante somente aprender a gerenciar pensamento, trazer as emoções para o lugar também, e eu gosto muito porque a Bíblia não esconde nada, né, me lembro de Jó também, crises existenciais terríveis e emocionais também. Me lembro de Elias, né, fugindo para a caverna também, se escondendo de tudo também, e ouvindo a voz de Deus, vem para fora, Elias também. Então todo mundo é capaz de experimentar.
crises como essa, realmente. Sim, também. E pessoas de fé. De fé, todas pessoas de fé. E nós vemos o quê? Que a forma de lidar é sempre essa. Você tem que se levantar, você tem que dar uma ordem lá dentro, você tem que começar a gerenciar melhor a sua mente, não é? Perfeito. Então, hoje a gente tem uma geração de pessoas, eu digo, que estão suscetíveis e vítimas das suas emoções. Sim. E não gerentes da sua vida, porque as emoções elas têm um poder muito grande. Se você não gerencia, elas vão determinar a sua vida, como você vai decidir. Por exemplo, se você teve algum trauma de relacionamento amoroso, aí às vezes esse trauma, essa emoção que ficou de amargura ou negativo, vai te impedir de conhecer outras pessoas. E pode ser que outra pessoa não seria o trauma para você. Mas aí a pessoa, não quero conhecer mais ninguém, porque quem que está decidindo? É ela, racionalmente, baseada nos valores, nos princípios, ou é uma emoção negativa que está tomando conta, entende? E o papel da emoção é esse, é meio que te proteger de situações semelhantes. Só que muitas vezes você tem que falar, eu sei que eu tive um trauma de relacionamento, mas não é porque eu tive um que todos serão assim. Então, obrigada, emoção, por me avisar que eu posso ter outro, mas eu quero mesmo assim experimentar, porque quem sabe esse vai ser o relacionamento melhor para mim. É isso que é a emoção. A emoção está no papel dela de querer te avisar, mas ela não pode controlar suas decisões. Perfeito. E até ouvindo as senhoras também, muitas vezes pessoas que estão sofrendo emocionalmente, elas têm a tendência de se isolar, às vezes também. Nesse contexto também de, por exemplo, espiritualidade, qual que é a importância da comunidade para a senhora? A comunidade é fundamental, não é, Oliver? Porque nós não nascemos para ser seres isolados, individuais. Você sabia que você aprende a falar no contato com o outro? Inclusive o Pedro, ele aprendeu a falar mais rápido do que a Lorena, né? Porque é muito contato com a irmã também, né? Então, quando você tem... Tudo do ser humano é feito na base da interação e do relacionamento. Então, quando você já está se isolando, você talvez já tenha que estar em alerta porque você já está doente. Forte isso. Tem que estar tomando cuidado. Então, a pessoa acha, não, é que eu não gosto, que eu não quero. Atrás de muito não gosto... é doença. Sim. E as pessoas vão ficando doentes e não vão se cuidando. Sim. Não é? Então, tudo isso influencia. Qual que foi sua pergunta? Porque eu esqueci. Sobre o valor da comunidade também. Valor da comunidade. Então, e nós precisamos uns dos outros. Nós não somos dependentes e não devemos ser dependentes. Autonomia significa nós sermos interdependentes. Mas temos que reconhecer a nossa vulnerabilidade, as nossas fragilidades e ter força no convívio e no relacionamento com os outros, no amor, não é? Eu estava conversando com o Renan no carro e a gente estava falando disso, de que o grande valor da igreja é ser comunidade. Né? Eu tive muitas experiências tão positivas na comunidade, de ter pessoas me apoiando. Eu disse que eu enfrentei um câncer em 2007 e a igreja foi fundamental para me fortalecer. E não só isso, mas me ajudou a pagar o meu tratamento. Então, eu fiz tratamento em São Paulo, no Sírio-Libanês, tudo pago, e as pessoas me ajudaram. Eu, individualmente, não teria condição de ter feito aquele tratamento. Agora, Deus queria que eu fizesse. E Ele pôs pessoas para contribuírem. Isso foi a comunidade que se moveu e me ajudou. Então, a comunidade é muito importante para apoio, para crescimento, para o desenvolvimento. É lógico que como viver em família, dá os rala e rola aí, né? Mas nós precisamos superar, aprender a conviver, aprender a fazer juntos, aprender a fazer as coisas e a viver juntos. Sim. Né? Sempre digo que a comunidade é um lugar muito especial, né? Porque ela protege, ela sustenta, ela empodera também, né? Ela fortalece. Então, são valores que a gente só experimenta quando entende o valor das conexões realmente também, né? Dos relacionamentos. E o quanto também é levado para esse lugar de maturidade também, né? E eu digo que, infelizmente, a riqueza e o aumento de independência financeira, às vezes cria na cabeça da pessoa a ilusão de que ela pode ser independente. Sim. Porque quando você
vive numa comunidade e você não tem tanto recurso, então você precisa que alguém ajude a cuidar do seu filho num momento. Você conversa com a vizinha, você tem uma amiga e tal. Então, isso é a vida de comunidade. Isso. Agora, quando você vai ficando rico, você pensa, eu não preciso de mais ninguém, eu pago. Se eu preciso de alguém cuidar dos meus filhos, eu pago. Verdade. Se eu eu pago. Então, o ser humano, quanto mais alto na pirâmide financeira ele vai subindo, mais ele acha que ele é independente. Mas ele não é independente. Então, quanto mais a gente tem consciência disso e vive a vida de comunidade, mais feliz nós seremos, porque a nossa alegria, nossa felicidade está vinculada com relacionamentos, não está vinculada com riqueza. Muito bom, doutora. Né? Muito bom. A senhora fala bastante sobre habilidades socioemocionais também, né? Existem algumas que podem contribuir e talvez até prevenir depressão, ansiedade, transtornos emocionais também? Com certeza, por isso que a nossa grande luta, eu trabalhei muitos anos com a doença, né, Oliver, na clínica, com pessoas que já passaram daquela linha e já entraram na doença. E a gente trabalhava muito, eu trabalho muito com psicoeducação, ensinar a pessoa a ela ser o próprio terapeuta dela, porque é a base da psicologia cognitiva com a qual eu trabalho. Então, eu fiquei pensando, por que não ensinar desde as crianças para que essas ferramentas para que elas nem cheguem a adoecer, não é? Porque como que eu lido com a minha ansiedade? Aonde eu entro para rebaixar um pouco a intensidade das minhas emoções? Então, entender que eu posso conversar com os meus pensamentos, que eu posso ter um autodiálogo, que eu posso instruir a mim mesma, como eu falei o exemplo aqui, são todas ferramentas que a gente pode utilizar para evitar transtornos emocionais. Eu mesma saí de um transtorno de pânico emocional entendendo essas competências, entendendo como questionar pensamentos, certo? Que eu não sou determinado pelo que eu penso. Eu posso escolher o que eu quero pensar. E aí, o que aconteceu? Eu saí de transtorno com isso. Então, hoje, eu me julgo até uma especialista em transtorno de ansiedade, porque eu também passei e eu utilizei todas essas ferramentas na mente para vencer. E eu digo, transtorno de ansiedade tem cura, transtorno de pânico. Eu acho inaceitável uma pessoa dizer que tem 10 anos de transtorno de pânico. Isso não existe, entendeu? Existe que ela não está tendo tratamento. Porque, na verdade, eu já tive pacientes que até na primeira sessão falaram, vou te dar um pronto-socorro hoje, tá? Porque você está com transtorno de pânico, eu vou te ensinar rapidinho aqui alguma coisa. Eu deixo falar e nos últimos 15 minutos eu peço, me dá 15 minutos que eu quero te dar pronto-socorro. Eu já tive paciente que com uma sessão saiu daquele pânico. E aí me veio na outra sessão e falou, não sei o que a senhora fez, mas a senhora virou a chave, alguma chave. Então, eu digo, não fui eu que fiz, foi ele mesmo. Né, lidando com os pensamentos. Então, com certeza, tem muita habilidade e está tudo no nosso curso. Tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi ao longo desses 40 anos, eu coloquei nesses cursos para deixar como um legado para a sociedade, para as crianças, para os pais, para os jovens, para os adultos. Perfeito. Entende? A doutora Regina, para quem não sabe, ela também está à frente, né, e é presidente da Brain2B, né, que trabalha muito com inteligência socioemocional de fato. E acho que um dos temas que a gente aborda bastante também é função executiva também, né? Como que a função executiva ela pode ser importante para a gente gerenciar e termos pensamentos mais saudáveis também? Ela é importante para isso também? Isso, é entender que você tem 2 tipos de processadores no cérebro funcionando simultaneamente. Você tem o processador racional, que ele é lento, consciente, precisa colocar atenção. Por isso que quando alguém está falando com você, se está fazendo 2 coisas, você já fica meio perdidinho. Se você quer prestar atenção mesmo, você tem que falar, espera um pouquinho, deixa eu ver isso aqui, depois você me fala. Porque é um processador lento e precisa de atenção e precisa de energia. Você tem simultaneamente processando um outro processador que processa tudo de forma caótica, não consciente, e está processando tudo. Está processando se está em barulho, se não tem, se está calor, se não está, tudo simultaneamente, né? E esse processador é comandado mais pelas emoções. É caótico, linear e gera impulso para ação, porque se agora a gente processar que tem um fogo, nós já vamos levantar, independente se está filmando, se não está, nós vamos levantar. Uma reação natural. Isso. E emoção é isso, é um impulso para ação rápido e inconsciente. Então, entender que você precisa utilizar o processador racional e
E a parte nobre desse processador, o centro de controle de tráfego aéreo do cérebro, é a função executiva. O que é a função executiva? É um conjunto de competências ligadas ao seu córtex pré-frontal, que faz planejamento, julgamento de prioridades, organização de tempo, organização da vida como um todo e regula emoções. Ajuda a regular as emoções, esses impulsos. Então, se hoje as crianças e nós temos milhares de impulsos porque aumentaram os estímulos, nós precisamos de um processador cada vez mais potente. Desenvolver a função executiva, porque senão esse vai comandar. Nós vamos viver irritado, nós vamos viver agitado, nós vamos viver sem sono. Então, esse processador pode ser desenvolvido, treinado e ele fortalecido para comandar o outro. Então, é nisso que eu trabalho e falo tanto para a educação. Precisamos treinar e educar a função executiva para essas crianças que já estão altamente estimuladas, para que elas não entrem num caos emocional. Sim. E qual é a idade, doutora Regina, que uma criança consegue começar a treinar a função executiva? A gente já vê a função executiva desde a mais tenra idade, de um bebezinho. Agora, qual que é o treino importante no começo? Quais são as primeiras conexões? Controle inibitório, controle de impulso. A criança aprender a esperar, a fazer a coisa certa na hora certa. Fazer a coisa certa na hora certa está fazendo conexão, está fortalecendo, como se estivesse engrossando isso aqui. Que lá na frente vai ajudar nos estudos, vai ajudar nos comportamentos, vai ajudar. E nós sabemos, temos pesquisas, Oliver, que crianças que desenvolvem função executiva e vão desenvolvendo cedo é precursor de maiores salários, famílias estruturadas, melhores empregos, vida equilibrada, mais saúde física e mental. Por causa do controle inibitório. Por causa da função executiva como um todo, sendo que controle inibitório é um dos pilares. Perfeito. Que às vezes os pais podem começar ensinando criancinha. Agora, deixa a criancinha fazer tudo o que ela quer na hora que ela quer, você está desenvolvendo o impulso, que já é desenvolvido por si só, já vem de fábrica, ainda com os estímulos que existem no mundo, e aí você estimula mais e não desenvolve função executiva, essa criança só vai fazer o que ela quer na hora que ela quer, e quando não fizer o que ela quer na hora que ela quer, ela vai dar escândalo. Sim. E os pais, às vezes, não têm controle nenhum. É engraçado, né? Porque, às vezes, a gente conversa com alguns pais, realmente, também, e muitos tratam isso como um estilo de criação, né? Eles preferem permitir que as crianças tomem as decisões por si próprias e colocam um pouco os limites, realmente, também, né? Então, com a fala da senhora, fica claro que em algum momento isso vai ter um resultado, né? Estão deformando o cérebro dessa criança, estão mutilando uma área importante, depois vai chegar aos 6, 7 anos, tem dificuldade é inteligente, mas tem dificuldade de assistir aula, fazer as coisas, e os pais vão falar que tem TDAH e vão querer dar remédio. Nossa, forte, verdade. Eu me preocupo muito, muito. E em 2019 veio um grupo de neurocientistas para o Brasil, lá para a Fiesp, e eu participei dessa reunião. E lá eles falaram, se não mudarmos a educação das nossas crianças hoje, não teremos mão de obra em 2040. Aí você pode falar, estão pensando em dinheiro, né? Lógico, indústria, não sei o quê. Não, mas nós estamos falando em não termos profissionais em 2040. Sim. Por quê? Serão altamente inteligentes, super capacitados, de mente ágil, ativo, mas não conseguem nem escrever um parágrafo, nem fazer uma redação. Isso. Estão deformados. Falta de função executiva. Entendeu? É engraçado, né? Você vê realmente também, né? Eu tenho filhos também, né? Então, uma capacidade de interpretação mais difícil. E com o advento da internet também, eles cresceram nisso também, né? Quase todos cresceram nisso. Até uma dificuldade motora, né? Então, a letra da criançada é feia demais hoje em dia. Para você ter ideia, né? Um dia eu atendi uma criança de 6 anos que veio indicação de uma escola de alto poder aquisitivo e tal. E a criança foi dada como não estava conseguindo dificuldades de aprendizagem. Foi feita uma série de avaliações e entendeu que ele era imaturo, tá? 6 anos de idade. Aí, conversando com a mãe, o que a mãe fazia?
a mãe punha a meinha no pé dele, a mãe dava comida no quarto, na cama dele e tudo. Não permitia ele se desenvolver, entendeu? Então, uma coisa importante, cada criança tem que fazer as habilidades da sua faixa etária. Então, às vezes, os pais querem tratar como bebê uma criança de 6 anos. Aí, que dificuldade que foi gerar? Na escola, inteligente não conseguia aprender. Mas por quê? Aí a mãe entendeu isso, que ela precisava deixar o filho crescer. E o filho crescer significa arrumar a cama dele, levantar e tirar o prato da mesa e levar lá, ter limites para fazer as coisas certas na hora certa e no lugar certo. Lugar certo de tomar café da manhã não é na cama, Sim. Uma vez ou outra numa celebração, mas o lugar certo é levantar e ir para a mesa. Então, tudo isso vai gerando um conjunto de competências importantíssimas para a vida, para a aprendizagem, para a regulação emocional e para tudo isso. Essa é uma criança que, se não desenvolve isso, função executiva, na primeira frustração, na faixa etária dos 12 anos, quer se matar. Porque a menina que ele gosta não quer olhar para ele, quer se matar. Entende? Então, é sério, envolve pais, envolve educadores, envolve nós profissionais, mas eu me preocupo em prevenir e promover saúde, e não só em tratar e curar. Porque quantos profissionais vai precisar para tratar esses milhares de pessoas que vão estar adoecidas? Verdade. A senhora trabalha clinicando, realmente também, atendendo bastante também, né? E parece que existe uma epidemia de transtornos do tipo, né? Inclusive, um bem citado é o TDAH, né? Essa epidemia, na opinião da senhora, ela é verdadeira, de fato, né? Assim, porque eu já me vi também em situações, e eu posso estar errado também, né? Em que me parecia que eu via algumas pessoas até mesmo se escondendo atrás de um diagnóstico, que nem era fechado também ainda. Mas por ouvir tanto sobre isso na geração, parece que todo mundo tem. E as pessoas se autodiagnosticam, né? Lê lá, eu sou TDAH. Bom, para ter o diagnóstico de TDAH, precisa passar por uma batelada de avaliações, dentre elas o teste maior para criança, o VISC, e para os adultos, o VAIS. Não é só olhando lá. Por quê? Porque muitos dos sintomas que você vê lá, todos nós temos. Certo? Ainda mais vivendo num mundo agitado como nós vivemos hoje, com excesso de informações, como eu falei, né? Mas, obviamente, a ciência melhorou, a avaliação melhorou, então hoje nós temos mais diagnósticos do que tínhamos no passado, e eu acho que isso é real. Agora, o aumento como teve no ano de 2014 de 800% na prescrição de Ritalina para crianças, eu acho um absurdo, porque a Ritalina é um remédio forte. Então, o que a gente tem que fazer? Entender que muitos podem ser beneficiados com o desenvolvimento da função executiva, porque basicamente o TDAH é desexecutivo. Você pode ler em qualquer... A base é ser desexecutivo. Um cérebro plástico, como nós sabemos que as crianças têm. Se a gente vai desenvolvendo função executiva, existe uma janela de desenvolvimento de 3 a 6 anos importante. Por isso que eu luto muito pela educação infantil, da gente ter um currículo de desenvolvimento de função executiva. E depois outra janela na adolescência. Só que a adolescência tem um outro problema. O que não desenvolveu na infância sofre uma poda, enfraquece. Então, se não desenvolveu função executiva na infância e só impulso, vai ficar mais fraco ainda na adolescência. Por isso, mais risco dele se envolver com coisas de perigo, sem controle no impulso, e fazer coisas até que boicotam a sua própria saúde. Entendeu? Perfeito. Então, agora, o cérebro, essa área responsável pela função executiva, termina de amadurecer por volta dos 25 anos. Então, vai por toda a vida terminando a sua formação. Mas nós podemos, com os estímulos certos, já ir proporcionando que eles tenham esse desenvolvimento. Sim. E eu luto muito por isso, porque é precursor de sucesso na vida adulta. E aí, mais para a gente encerrar, doutora, assim, quais são os objetivos que a Brain2B tem em preparar pessoas, né, desenvolver pessoas emocionalmente mais saudáveis, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Porque eu acredito que isso leva, primeiro, a uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? Menos doenças, menos transtornos emocionais.
E quando nós não estamos bem emocionalmente, a gente não se relaciona bem também com as pessoas. A gente acaba tendo dificuldades no casamento, dificuldades na igreja, Sim. dificuldades em vários lugares. Então, eu acredito que trazendo esse tipo de educação, ajudando as pessoas basicamente a ter ferramentas para lidar com isso, nós estamos ajudando a sociedade também. Exato. E isso também melhora a sua performance intelectual. Porque quando você está ansioso demais, conflito demais e tal, o cognitivo não funciona bem. Então, é tudo um conjunto, né? E aí a pessoa, às vezes, vai se sentir burra, vai se sentir isso. E, às vezes, a ansiedade, como eu disse, emburrece a gente mesmo. Então, a gente precisa entender que é um conjunto e quando esse conjunto está funcionando bem, a gente vai ter a possibilidade de fazer escolhas melhores, decisões melhores e pôr em prática até os valores que nós aprendemos como cristãos, muito mais do que quando a gente está descontrolado emocionalmente. E a gente vê hoje adultos descontrolados emocionalmente que precisavam ser a referência para as crianças. Né? Porque criança estar descontrolada emocionalmente mais natural, porque o cérebro dela está menos envolvido. Agora, adultos totalmente descontrolados, querendo cuidar de crianças, olha o caos que nós estamos vivendo. É um efeito colateral, na verdade. Então, a gente quer um ciclo mais virtuoso e não um ciclo vicioso que leva todo mundo para a doença. E o Brasil, primeiro lugar em ansiedade do mundo. Meu Deus. Então, nós não queremos isso. Eu me lembro rapidamente também de Romanos 12, né? Assim, então, que nos lembra sempre que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, mas para a gente experimentar, a gente precisa de uma renovação de mente, né? Uma renovação de entendimento também. Então, talvez para experimentarmos uma vida melhor, passa por gerenciar as nossas emoções também, né? Por entendermos quem somos também e para colocar no lugar, né, quem tem que ser colocado. Todas as emoções são boas, Deus nos deu cada uma delas, mas por uma vez desequilibrada, a família paga o preço, né? A sociedade paga o preço, o mundo corporativo paga o preço, porque nós não aprendemos a importância disso tudo, né? E às vezes você é demitido por essas coisas e não pela sua capacidade técnica. Então, né, já se fala totalmente hoje que 75% do sucesso de um ser humano não tem a ver, profissional, não tem a ver com a capacidade técnica, mas com as competências socioemocionais e eu acrescentaria de função executiva que ele tem, né? Então, poderíamos ficar aqui falando e falando, né? Mas o papo foi bom, né? É isso. Ótimo papo, acho um conteúdo muito rico realmente também. Doutora, obrigado pela tua presença. É um prazer sempre estar com a senhora também. Aprendi muito com a senhora e continuo aprendendo. E só queria pedir para que a senhora deixasse uma mensagem para quem está assistindo agora realmente também, sobre a importância de cuidarmos das emoções, mas também de como isso pode se relacionar muito bem com a espiritualidade. A sua vida é super preciosa. Você é muito importante, único, não existe ninguém igual, então não fique se comparando com a vida de fulano, de Beltrano, que é o que as redes sociais muitas vezes nos levam a fazer. Mas lembra que a sua vida é algo fantástico e você pode cada dia mais ter uma vida melhor, ter uma vida em Deus. Deus tem um propósito único, específico para você. E o propósito de Deus principal é que você floresça e cada um é um tipo de árvore diferente. Então, se você é uma amoreira, você tem que dar amora. Se você é um abacateiro, você tem que dar abacate. Então, não fique olhando o abacate do vizinho, querendo ou a amora do outro, mas seja você. Então, a gente sabe que quanto mais você conhecer você mesmo, conhecendo a Deus, mais você vai poder florescer e alcançar tudo aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida no tempo que você vive aqui. E sempre é tempo de crescimento. Então, às vezes você está passando dificuldade, está passando luta, às vezes é o tempo que você está sendo podado, que você está sendo fortalecido, para que lá na frente você produza também muitos frutos. Então, se estiver passando por um sofrimento muito grande, muito maior do que aquilo que você sente que pode suportar, busque ajuda. A comunidade está aí, a igreja está aí, os profissionais estão aí para te ajudar.
É isso, perfeito. Doutora Regina, obrigado mais uma vez. Espero que você tenha sido muito abençoado também. Um conteúdo muito rico, sempre é com a doutora Regina também. Um bate-papo muito importante. Estamos no meio de uma campanha de prevenção contra o suicídio, é o Setembro Amarelo. Então, quero te encorajar também a compartilhar esse vídeo com quem você puder, a também marcar alguém que você se lembra agora quando assistiu esse vídeo também, e a fazer uso, logicamente, de todas as dicas que você recebeu por meio desse bate-papo. Tá bom? Obrigado, gente, mais uma vez. Deus te abençoe. Obrigado, doutora Regina. A Brain to Be por ter cedido também a doutora Regina pra gente também hoje. Muito especial, como sempre. E nos sigam nas redes sociais. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau.